Alô Brasil, cá estamos com mais um episódio do podcast Síntese. Conteúdo exclusivo no gatilho, vivemos o futuro no cotidiano, a realidade, portanto, agora. A produção e a apresentação é de Evandro Nogueira. Edição, Matheus Rodrigues. Vamos aos principais destaques com as nossas manchetes. Acabou a novela da reforma da Previdência após 8 meses de discussões, debates e alfinetadas. Mas será que acabou mesmo? Entrevista de longo alcance na área da saúde com o médico pesquisador cearense Odorico Moraes. Você vai ficar sabendo absolutamente tudo sobre a pesquisa da pele de tilápia, medicamentos e muito mais. Vale a pena. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará marca um golaço de placa ao anunciar concurso público e também anunciando ganhadores de outro concurso. Evandro Nogueira. E a novela da reforma da Previdência, hein, gente? Após 8 meses de análise, bate-boca e reviravoltas, teve aprovação no Senado Federal no último dia 22 de outubro. A favor, o placar mostrou 60 votos a favor e 19 contra. A proposta, segundo especialistas do Ministério da Economia, deve gerar 800 bilhões de reais. Espera aí, em 10 anos, não é para agora. Agora, a matéria será promulgada pelo Congresso Nacional para entrar em vigor em data ainda a ser marcada. Acompanhe um trecho do discurso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciando o resultado da votação. Das matérias mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes para a nação brasileira. Vários senadores, em todos os momentos, debateram essa matéria na Câmara dos Deputados, na sua votação lá na Câmara dos Deputados e hoje na sua votação aqui no Senado Federal. Muitos atores fundamentais para a construção do consenso, uma busca permanente do entendimento, da conciliação, a conciliação que os brasileiros esperam desta casa, do governo federal que Vossa Excelência representa hoje aqui no Senado Federal como ministro de Estado. Trabalho fundamental de muitos atores. Todos os senadores e senadoras se envolveram pessoalmente na discussão dessa matéria e mostraram, ministro Paulo Guedes, para o Parlamento e para o Brasil as suas opiniões, o seu ponto de vista e aperfeiçoaram, sem dúvida nenhuma, esta matéria, fazendo com que essa matéria possa ser votada em um momento importante na história nacional, corrigindo alguns equívocos e fazendo justiça social com aqueles que mais precisam de todos nós. O Brasil hoje, com esta votação, nós vamos abrir o resultado, mostra grandeza. O parlamento brasileiro mostra maturidade política, mostra responsabilidade. Senador Tasso Gereissati, presidente Simone Tebet, em nome da presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e em nome do senador Tasso Gereissati, relator da matéria, eu quero abraçar todos os senadores, todas as senadoras. Senadora Simone, na Comissão de Constituição e Justiça, conduziu com pacificação e com equilíbrio a votação desta matéria. O senador Tasso Gereissati teve a humildade de ouvir a todos. Participou de dezenas e dezenas de reuniões, tentando aperfeiçoar um texto e que nós todos pudéssemos entregar para o Brasil uma reforma, um ajuste nas contas do Estado brasileiro, que possa dar capacidade de investimento para as próximas gerações e um país melhor para todos nós. Eu quero lhe cumprimentar, ministro. Eu poderia falar tudo o que nós vivemos para chegarmos até aqui, mas a palavra que pode resumir todo o esforço é compromisso do Parlamento brasileiro, compromisso do Congresso Nacional com a pauta do país. O Parlamento brasileiro, independente de diferenças partidárias, porque na tramitação dessa matéria, ministro,
Parlamentares de oposição a essa matéria construíram um entendimento nos prazos, na relação institucional, na relação parlamentar, e em nome do senador Fernando Bezerra, líder do governo, que foi também um grande lutador, eu quero dizer ao governo que o Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O Parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. E todos nós, independente do voto sim ou não, sabemos da importância da votação desta matéria hoje. Rogério, deputado Rogério Marinho, muito obrigado pela relação de conciliação que Vossa Excelência construiu com todos nós. Obrigado a todos os senadores pela paciência, e hoje o Senado Federal demonstra grandeza com a votação dessa matéria. Parabéns a todos e a todas. Vou proclamar o resultado. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. Está aprovado o texto base. O podcast Síntese marca um gol de placa também ao realizar uma entrevista com o médico pesquisador Odorico de Moraes, professor da Universidade Federal do Ceará, na disciplina de farmacologia. Dr. Odorico de Moraes tem especialização em fisiofarmacologia, mestrado em farmacologia, ambos pela UFC, e doutorado em oncologia pela Universidade de Oxford, Inglaterra. Atualmente, ele é diretor do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM, da Universidade Federal do Ceará. Medicamentos, pele de tilápia, câncer e outros temas da saúde estão na pauta da entrevista com o Dr. Odorico de Moraes, concedida com exclusividade ao podcast Síntese. Vamos à entrevista. A primeira pergunta que fazemos para ele é a seguinte: como pesquisador, e a Amazônia sendo hoje um dos pilastras da civilização, que análise o senhor faz e que novidades ainda podem trazer para curas de doenças com plantas e princípios existentes na área? Essa pergunta é muito interessante porque ela permite que a gente possa fazer uma divagação sobre a pesquisa com plantas medicinais no Brasil. A primeira coisa que eu acho é que existe no Brasil hoje um marco legal que regulamenta a pesquisa com fontes da biodiversidade brasileira. E esse marco legal é muito restritivo, né? Por exemplo, se você vai pesquisar uma planta da Amazônia e que essa planta já foi utilizada por alguma tribo indígena, né? Ou mesmo por pessoas, por ribeirinhos que estejam na Amazônia, se você consegue algum ganho com aquilo, né? Então você tem que distribuir royalties com toda a população que utilizou isso. Difícil de você saber quem utilizou, quais as tribos indígenas que utilizaram, né? Quais os grupos de ribeirinhos que utilizaram, porque hoje a cultura popular é difundida em todo canto. Então é muito difícil de você conseguir fazer a distribuição de royalties. Esse é o primeiro empecilho. Segundo empecilho, a lei brasileira de controle da biodiversidade, ela não permite que você faça a patente de um produto da biodiversidade. Então, como é que a indústria farmacêutica vai pesquisar, gastar milhões para fazer uma pesquisa com um derivado de uma planta, né, com uma planta medicinal, e depois não vai poder ganhar dinheiro com isso porque não pode registrar a patente, né? Então, isso é muito complicado. E isso fez com que as indústrias farmacêuticas brasileiras desistissem de pesquisar a biodiversidade do país, né? Então foi realmente um golpe mortal
na pesquisa com plantas medicinais e com fontes diversas da biodiversidade, como micro-organismos, organismos marinhos, etc., porque o que você encontrar não pode patentear, né? Por exemplo, nós temos uma molécula que foi estudada pela gente, derivada de uma planta. Essa molécula, então, foi constatada a sua atividade anticâncer e nós não podemos patentear, né? Publicamos o trabalho, porque a moeda de troca do cientista, do pesquisador, é a publicação. Publicamos o trabalho, esse trabalho, depois de um ano, cai no domínio público e uma empresa americana, então, patenteou e está estudando para colocar no mercado essa substância com atividade anticâncer. Então, isso aí é um exemplo típico de como a ciência no Brasil caminha, né? Quer dizer, as coisas são bloqueadas, né? O cientista que for, por exemplo, se eu for para a Amazônia, trouxer um exemplar qualquer, ou a folha de uma planta, ou um micro-organismo, qualquer coisa para estudar aqui no Ceará, eu sou considerado como sendo um biopirata, posso ser preso sem fiança, né? Então, isso é a maneira de como as coisas são tratadas no Brasil, né? Por isso é que eu acho que a pesquisa na Amazônia com plantas medicinais existentes nessa área, entendeu? Nunca vai sair do papel, a menos que você consiga mudar o marco legal que regulamenta a pesquisa com plantas medicinais no Brasil. A pele da tilápia certamente já é uma realidade para a indústria farmacêutica e avanço na ciência. Quando é que efetivamente teremos a pele de tilápia como mola mestre, não só para segmentos da ciência, mas áreas afins? No que diz respeito à pesquisa com a pele da tilápia, você tem razão na sua pergunta, realmente ela já está na fase de negociação com a indústria, né, para ser usada em queimaduras. Entretanto, a indústria que anteriormente ia se instalar no Ceará, eles estão agora querendo se instalar em São Paulo, né, porque acham que é mais viável eles ficarem em São Paulo. Mas, enfim, o que a gente quer é que a indústria passe a produzir essa pele da tilápia. No que diz respeito aos subprodutos, aí sim, nós vamos ter uma quantidade grande de subprodutos, né? Por exemplo, você tem produtos derivados da pele da tilápia que podem ser utilizados como cosmético, como spray de conjuntivo, né? Para pomada para cicatrização, pomada para rejuvenescimento facial, né? Spray, creme, etc. Além disso, você tem a matriz dérmica celular, né? Que é a pele da tilápia sem células, né? Retirar das células. Por que retirar das células? Para evitar que para que ela possa ser usada internamente e evitar que haja reações imunológicas com reconhecimento como sendo tecido estranho, né? E aí tem inúmeras aplicações. Por exemplo, em cardiologia, isso pode ser utilizado para fazer válvulas cardíacas, né? Confeccionar válvulas cardíacas. Pode ser utilizado para fazer prótese de artéria aorta, né? Na neurocirurgia pode ser utilizado para a reconstituição da dura mater nos processos cirúrgicos, né? Em ortopedia, para a reconstituição de tendões, né, que estejam lesados. Na otorrinolaringologia, por exemplo, para refazer o septo nasal, ou então para utilizar como para refazer membrana do tímpano que esteja lesada, né? E aí tem, por exemplo, em cirurgia geral, para colocar a tela, no lugar da tela de Liechtenstein, você colocar lá a pele da tilápia no lugar da tela de Liechtenstein, né? Quer dizer, na forma de matriz dérmica celular, né? E aí eu já listei aqui 48 aplicações, né, em medicina, por exemplo, em cirurgia plástica, né, também para colocação de próteses mamárias, né, para segurar a prótese mamária.
Então, você tem, assim, uma grande quantidade de aplicações, tá certo? Na medicina, na odontologia também, entendeu? Na veterinária. Então, são inúmeras aplicações que você pode ter desses subprodutos da pele da tilápia. O inicial, né, que é o mais difícil, né? Nós estamos atualmente com 5 anos que nós iniciamos o estudo da pele da tilápia, e isso, se a gente conseguir colocar daqui a 1 ano essa pele da tilápia estiver realmente no comércio, já para ser comercializada, isso aí já é um ganho enorme, né, em termos de tempo. E, assim, para a sociedade, né, isso será um ganho incomensurável, né, não só para o tratamento de queimaduras, mas também de feridas, né, de uma forma geral. Quando as pessoas terão acesso ao tratamento após os testes até aqui já realizados com a pele de tilápia? Essa terceira pergunta já foi parcialmente respondida, né, na resposta anterior, e os testes realmente foram completados apenas em queimaduras, né? Então, o processo de industrialização, a negociação está caminhando. Eu acho que mais ou menos daqui a 1 ano a gente já vai ter a pele da tilápia disponível para ser utilizada nos hospitais especializados em tratamento de queimaduras, né? E obviamente, isso vai ser um largo passo, né, na melhoria do tratamento desses pacientes. Uma vez que hoje, por exemplo, os pacientes que se tratam com o tratamento convencionais com a sulfadiazina de prata, eles têm que fazer curativos diários, né, cada 24 horas. E com a pele da tilápia não, você coloca, entendeu? Não precisa você retirar antes do tempo da cicatrização. O CA tanto assombra como mata. A doença está longe de alcançar a cura e estabelecer um marco para a sociedade moderna. Quando isso acontecerá, doutor? O tratamento do câncer em si, ele é muito variável de acordo com o tipo de tumor, né? Tipo de neoplasia. Se você for analisar do ponto de vista da localização, da morfologia, da origem, né, do câncer, nós vamos ter mais de 100 tipos diferentes de câncer para serem tratados, de etiologias diferentes, ou seja, de origens diferentes, causadas por agentes etiológicos diferentes, que respondem de forma diferente, né, aos tratamentos. Então, para você encontrar uma bala mágica que cure câncer, ainda está muito longe, porque cada tipo de câncer desse se comporta de uma forma diferente. E para tornar ainda mais complexo o tratamento, as pessoas, o ser humano em si que está sendo tratado do câncer, responde de uma forma diferente ao mesmo tratamento. Então, por exemplo, eu posso responder de uma forma aquele tratamento positivamente e você pode responder aquele tratamento negativamente, dependendo da sua constituição genética, né? Então, isso realmente é uma coisa que ainda precisa de um estudo vasto. Então, quando aparecem moléculas que se dizem que estão curando todos os tipos de cânceres, etc., entendeu? Isso é uma falácia, porque existe, mesmo que ela atue no sistema imunológico, estimulando o sistema imunológico, você não vai ter uma molécula que consiga fazer isso em todos os tipos de tumores, porque alguns são imunogênicos, ou seja, eles respondem ao sistema imunológico, outros, né, são não imunogênicos, eles burlam o sistema imunológico, fazendo com que o sistema imunológico não possa responder, entendeu, à presença de uma massa de tecido estranho ao organismo. Então, o tratamento do câncer, eu não vejo o tratamento do câncer como uma bala mágica que vai curar todos os tipos de tumores. Eu vejo sim, como está acontecendo, o câncer, a cura das pessoas com câncer, uma associação entre os processos de tratamento quimioterápico, imunoterápico, né, associado à radioterapia, associado à cirurgia. Isso tem feito com que as pessoas, quando são tratadas, né,
precocemente possam responder com a cura a esse tipo de tratamento. Então, hoje, para que se tenha um sucesso no tratamento do câncer, o segredo é você diagnosticar precocemente, quando o câncer ainda não tiver metastizado, né? E aí você tratar aquele tipo de tumor para evitar que ele faça, então, as suas metástases, né? Para que ele possa colonizar a distância. E quando o câncer metastatiza, fica muito mais difícil de você conseguir um tratamento eficaz, porque cada metástase daquela é um tumor novo, é um tipo geneticamente, pode ser um tipo geneticamente diferente do tumor original, né? E isso faz com que a resposta desse novo tipo de tumor seja muito mais difícil de ser feita do que a forma original. Por que os medicamentos são tão caros para a população, especialmente de baixa renda? Conquanto as pesquisas com patentes dominantes ainda usam medicamentos para lucrar, ao invés de salvar aqueles que necessitam ou são desprotegidos de políticas públicas. A indústria farmacêutica, nessa sua pergunta sobre os medicamentos, né, o preço dos medicamentos para a população de baixa renda, a indústria farmacêutica é uma indústria como qualquer outra, né, que visa lucro, onde você coloca os seus investimentos, né, compra ações, e os acionistas, obviamente, querem ter um retorno do dinheiro que foi investido. E o dinheiro que é investido pela indústria farmacêutica na pesquisa com medicamentos é muito alto, né? O investimento é muito alto. Por exemplo, calcula-se que hoje o investimento para se desenvolver um medicamento, desde a molécula até chegar a comercialização, isso possa ter um custo de em torno de R$1 bilhão, né? Aliás, desculpa, $1 bilhão, né? E isso não é pouco dinheiro. Esse dinheiro tem que retornar para as pessoas que investiram, para os acionistas. Os governos não têm dinheiro para investir essa quantia toda no sentido de buscar novos medicamentos, entendeu? E aí, o que os governos, de uma forma geral, têm feito? Eles têm buscado, quando expira a patente, que geralmente ocorre em 12 anos, né? Expira em 20 anos, essa patente, então, possa ser utilizada, essa patente que, uma vez que ela foi inspirada, ela possa ser utilizada, então, para produzir o medicamento genérico, né? Então, o medicamento genérico, o que ele é? Ele é um medicamento convencional, cuja patente venceu, e você, para fabricar, não terá que pagar royalties, né? Aí você diz assim, por que então é tão discrepante o preço entre o medicamento convencional e o medicamento genérico, né? Primeiro, porque o medicamento genérico está isento de alguns tipos de impostos, né? Que aqui no Brasil são altíssimos, né? Os impostos. E segundo, porque ele não tem que pagar royalties, né? A empresa que fez a descoberta. E o medicamento convencional, o medicamento de referência, né? Ele sai muito mais caro quando ele é lançado, porque a empresa tem, geralmente, ela leva em torno de 10 anos para desenvolver o medicamento, né? E tem apenas 10 anos para ter a lucratividade, porque quando ele registra a patente, da hora que ele registra, ele tem direito, então, aí, a 20 anos, né, de patente. Bom, isso, de uma forma geral, tem melhorado substancialmente, os medicamentos genéricos têm melhorado substancialmente o acesso do paciente ao medicamento convencional, né? Então, calcula-se que mais de 30 milhões de brasileiros passaram a ter acesso aos medicamentos, né, com esses programas de farmácia popular e o programa de medicamentos genéricos, né? Então, isso aí é uma coisa, e isso só foi possível, né, porque as universidades,
as universidades públicas deram assessoria ao governo no lançamento das primeiras centenas de medicamentos genéricos que foram lançados no país. O princípio ativo de determinados medicamentos é muitas vezes pirateado de nossa flora e fauna, como da Amazônia, por exemplo, e depois chegam aos laboratórios limpos e depois ficam expostos para comercialização. Mito ou é verdade isso, doutor? No que diz respeito à pirataria, né, de moléculas originadas da Amazônia, etc., isso existiu no passado. Quer dizer, não era bem pirataria, porque não existia uma regulamentação, não existia nada disso. As moléculas simplesmente estavam lá e as pessoas iam lá, exploravam e transformavam isso em medicamentos. E isso, muitas moléculas foram transformadas em medicamentos, né? Não só aqui no Brasil, na América do Sul. Um caso típico da América do Sul, por exemplo, é o do curare, né, que é um bloqueador neuromuscular que é usado como medicação pré-anestésica, foi retirado de uma planta, né, sul-americana. Hoje, se você fosse fazer isso, primeiro, não seria possível você ter esse medicamento. Por quê? Porque você não pode patentear uma molécula retirada da biodiversidade brasileira. Segundo, você tinha que pagar royalties aos índios, tá certo? Que foram os usuários iniciais. Como é que você vai pagar royalties a uma população que você não conhece, você não sabe quem usou, você não sabe quem está usando, entendeu? Aquilo ali. Então é muito difícil. E aí as indústrias se afastaram totalmente disso aí. Então não existe mais esse negócio de empresas estrangeiras que estão pirateando a biodiversidade brasileira, etc, etc. Não, eu acho que isso aí acabou, porque hoje com o conhecimento, né? Hoje publica-se um trabalho hoje, na mesma hora que ele é publicado na China, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, etc. Nós temos acesso aqui no Brasil, né? Então, isso aí fez com que a globalização da ciência, né, permitisse que a gente identificasse quem está, por exemplo, pirateando ou tirando alguma coisa do Brasil, né? Então, e hoje não se faz mais isso, né? Quer dizer, porque o país é signatário da lei das patentes e quem fizer alguma coisa desse tipo, entendeu, estará cometendo um grave ilícito, né, que é reconhecido internacionalmente. Então, isso aí realmente é um mito, né, que as pessoas ainda divulgam muito na imprensa, mas que na realidade isso não tem funcionado. Quero que você me diga nos últimos 20 anos, 10, 20 anos, algum produto que tenha sido retirado da biodiversidade brasileira e tenha sido pirateado por indústrias estrangeiras, né? Existia inclusive um grande programa, que era um programa muito importante, que estava sendo feito por uma empresa brasileira chamada Stracta, né? Juntamente com uma grande indústria farmacêutica inglesa, né? E de estudo da biodiversidade da Amazônia, para ver os potenciais produtos que poderiam ser gerados a partir do estudo dessa biodiversidade. Mas que na época, ainda no governo, o primeiro governo do Fernando Henrique, houve uma campanha muito grande da imprensa, né, com relação a que essa empresa estaria utilizando produtos da biodiversidade brasileira e tal, essa coisa toda, sem que o governo brasileiro soubesse. Quando, na realidade, isso tudo era mito, porque o governo brasileiro estava sabendo, a empresa era uma empresa que estava, inclusive, financiada pelo governo brasileiro, com dinheiro do governo brasileiro, e tudo isso era feito abertamente, mas fez-se uma propaganda negativa tão grande, né, desse contrato que era feito entre a Strata e essa empresa, a Glaxo, que era a GlaxoSmithKline, que era a empresa inglesa, que realmente o contrato foi desfeito, a empresa acabou, tá certo? E nada foi descoberto, né, que pudesse transformar em um produto um produto para a saúde, um bem social, né? E, obviamente, o que vai acontecer é que a Amazônia vai acabar, entendeu? E que ninguém vai estudar a biodiversidade da Amazônia, como não está se estudando a biodiversidade da Caatinga, ou a biodiversidade do Cerrado, né, do semiárido,
e nem da biodiversidade do Cerrado, nem dos Pampas, nem do Pantanal, nem coisa nenhuma. Por quê? Porque o marco legal que regulamenta o estudo da biodiversidade brasileira, ele atrapalha o pesquisador a fazer esse tipo de estudo. Bom, meu nome é Rodorico de Moraes, eu sou médico, sou professor de farmacologia clínica da Faculdade de Medicina da UFC e sou o diretor do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará. Atualmente, a gente desenvolve diversos trabalhos aqui no nosso núcleo de pesquisa, e nós estamos à disposição de toda a sociedade para aqueles que quiserem visitar, que quiserem conhecer de perto o nosso trabalho, entendeu? Podem nos contactar e marcar para uma visita ao Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. Agradeço a oportunidade ao meu amigo Evandro Nogueira, que nos chamou para essa entrevista, e agradeço a oportunidade de poder divulgar o que a gente vem fazendo aqui no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC. Então, quero agradecer aos ouvintes, do Evandro Nogueira, e nos colocar à disposição para qualquer outra pergunta ou esclarecimento que se façam necessários. E a boa notícia: a Assembleia Legislativa do Ceará lançará concurso público para o preenchimento de 100 vagas. Eu falei 100, 100 vagas. O anúncio foi do presidente do Legislativo Estadual, deputado José Sarto, do PDT. A medida, segundo José Sarto, atenderá níveis superior com 70 vagas e 30 outras vagas para o nível médio. Atenderá o reordenamento da estrutura funcional da Assembleia Legislativa. Ouçamos, portanto, o presidente José Sarto nessa coletiva. Na verdade, a reunião da mesa foi para apresentarmos uma proposta de reestruturação e modernização, em primeiro lugar, realizando um concurso público. Este concurso público ele vai atingir áreas de técnico legislativo, que é nível médio, e analista legislativo, no total de 100 vagas, 70 para nível superior e 30 para nível médio. Bom, os cargos eles vão abranger várias áreas, principalmente direito, por ser uma assembleia. Nós temos aqui órgãos como procuradoria, consultoria. O maior número de vagas é para direito, mas nós temos direito, economia, administração, contabilidade, TI, jornalismo, publicidade, engenharia civil, arquitetura, português, porque aqui há uma exigência de uma redação legal e correta. São, na verdade, 16 áreas do conhecimento que vão atender a essas 70 áreas de nível superior, 70 vagas de nível superior e 30 de nível técnico, que é o nível médio. O primeiro passo é fazer uma proposta que foi feita para a mesa, e a mesa vai ler a matéria e será lida no plenário, dentro de um programa também de reestruturação. Esse programa de reestruturação vai também contemplar o servidor da casa, que vai ter um avanço na sua tabela vencimental. E uma reestruturação e modernização, eu diria, de todo o organograma da casa. Só para vocês terem informação, a Assembleia, desde 93, que o organograma é o mesmo. E a Assembleia, ao longo do tempo, foi incorporando órgãos, PROCON, Conselho de Altos Estudos, Universidade do Parlamento, TV Assembleia, Rádio Assembleia, Escritório de Feitito, Procuradoria, Ouvidoria, Consultoria, por aí vai. São ao todo 31 órgãos, e nós estamos readequando, modernizando. Para você ter uma ideia, na área de tecnologia da informação não existia nenhum cargo. E nós estamos reestruturando, dando um organograma que seria mais moderno para a gestão da Assembleia. O de concurso foi em 2012, que nós tivemos com 70 vagas. Dessas vagas, na verdade, se abriram para 100 vagas, mas dessas foram 69 vagas. Dessas já saíram, só me parece que restam 38, porque os que passaram no concurso passaram em outros concursos
e abriram vaga. Então nós vamos extinguir algumas vagas que foram criadas nesse concurso e vamos criar mais 100 vagas para concurso público. O nível médio, o menor salário será R$ 2.200, R$ 2.200 e um quebradinho, R$ 54, se não me engano, e nível superior R$ 4.500. Para você perceber, o menor é o nível 1 do salário. Hoje no Brasil que está cancelando tudo que é de concurso, você tem um concurso para 100 vagas com nível médio sendo o piso inicial de R$ 2.200 e o nível superior R$ 4.500, é um salário que eu imagino que hoje, em virtude da crise econômica, vai certamente melhorar em muito a vida de alguns cearenses. Nós vamos propor ao plenário, a leitura amanhã vai passar nas comissões e vai ser feito um debate. Eu acho que a Assembleia, como eu já coloquei, a Assembleia desde 93 que não tem uma reestruturação orgânica, funcional. Para você ter ideia, como eu já disse, a área de tecnologia da informação não tinha absolutamente formatado no organograma nada. E a ideia é você modernizar a gestão. Até porque existem coisas hoje, e eu não estou fazendo isso como uma crítica, a minha observação é porque o contexto legal, por exemplo, de 2 décadas atrás era outro. Hoje se impõe um novo sistema legal, um novo mundo, que a gente tem que se adequar. O edital, em sendo aprovado, evidentemente tem todo um debate. Em sendo aprovado, a mesa cria uma comissão, a comissão faz o edital e faz licitação pública para a empresa que vai fazer o concurso público no Brasil todo. Então, a ideia é a gente aprovar para até o começo de novembro, talvez, aí, mas obedecendo todos os prazos regimentais e legais. E ainda sobre a Assembleia Legislativa do Ceará, o aluno do primeiro ano, Lucas Cauã Teófilo, da Escola Governador Adalto Bezerra, situada em Iguatu, é o vencedor do concurso Ao Pé da Letra. O concurso teve 16 alunos da rede estadual de 14 municípios cearenses. A segunda colocada é Adrícia Peixoto, da Escola Mário Alencar, em Fortaleza. E o terceiro lugar foi para Anderson Germano, da Escola Adalto Bezerra, localizada na cidade do Crato. Os 3 serão premiados com tablets, viagens e também intercâmbio na Inglaterra para o primeiro lugar, além de celulares. Golaço! Gol de placa, mais uma vez na gestão do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, José Sarto, do PDT. Evandro Nogueira. Já finalizamos aqui mais uma apresentação do podcast Síntese. Estaremos de volta na próxima semana com um novo episódio. Você pode ouvir exatamente a nossa intervenção do resumão da semana no podcast através do SoundCloud e ainda através do Spotify e no Twitter também. É só citar Evandro Nogueira que você vai conferir todas as informações, os fatos e os acontecimentos registrados na semana que passou. A todos vocês, muito obrigado, aquele abraço e até o próximo episódio.